Este documentário é o produto educacional que integra a dissertação intitulada As Memórias Educativas dos Professores Negros e das Professoras Negras do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, nos campi Pelotas e Pelotas Visconde da Graça, do mestrado do PPG-STED do IFSUL, campus KVG. O novo coronavírus chegou no começo do ano ao Brasil e as instituições tiveram que se adaptar nas formas de ensinar. E no campus Pelotas do IFSUL não foi diferente. E por aqui, no campus KVG, as portas permanecem fechadas e por medidas de segurança sanitária, as aglomerações devem ser evitadas. E assim, a sala da minha casa tornou-se o meu local de trabalho. E é daqui que nós vamos conversar com os nossos entrevistados. Puxa vida, professores meus negros, três professoras, uma no ensino básico, né, nas séries finais do ensino fundamental, um no curso pré-vestibular, na época a gente fazia bastante os cursos pré-vestibulares, ainda é pré-ENEM, né, e um professor na graduação, um professor na graduação, que era da área das humanas, não na minha área específica de formação, não, mas na área das humanas, um professor afrodescendente. Meu trajeto de formativo, eu tive 8 professores negros, entre o ensino, o que é hoje ensino fundamental, e a pós-graduação em nível de doutorado. Fundamental, médio, poucos professores negros, tanto desde do ensino básico ao ensino médio, ao ensino superior, são poucas lembranças mesmo. Eu lembro de um professor de educação física do Pelotense, eu lembro um professor na faculdade também que eu tive, um professor negro. Foi o primeiro professor, assim, então foi até legal. A primeira aula que eu tive era com ele. E era o único professor negro do departamento. Eu não sei como é que está agora a situação ali na UFPEL. Depois, para o mestrado, doutorado, eu não me recordo, acho que eu não tive nenhum professor negro ali, né? Eu tive professores negros no ensino médio, né? Na graduação eu não tive. No direito hoje também eu não tenho nenhum professor negro. Tá? Não tive professor negro. Não tive nenhum professor negro. Eu tive a sorte, e eu costumo dizer a sorte, das minhas 2 primeiras professoras na vida terem sido mulheres negras. Na escola Balbino Mascarenhas, uma escola municipal que fica ali no Simões Lopes. Então, meu jardim de infância foi com a professora Marisa, não lembro o sobrenome, e depois a primeira série, né, que agora é primeiro ano, com a professora Joanir. Né? Eu só me dei conta, acho que, sei lá pelo ensino médio, talvez, que eu queria ser professora por causa dessas mulheres. Agora eu estou em dúvida se foram 3 ou 4, mas dentro disso. Muito poucos, e agora tu falando assim, eu fico pensando, eu tive professores negros no curso técnico, um professor negro, não tive nenhum no curso superior, na graduação. Eu não gosto de dizer curso superior, porque parece que existe um inferior, né? Então eu prefiro dizer graduação. Mestrado nenhum, doutorado nenhum. Resumindo, um professor negro. Pós-graduação, eu acho que são 2, William. 2, que eu lembro 2. Então isso foi muito marcante para mim, porque tive poucas referências de professores negros, né? Eu tive, na verdade, mais professores negros na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, quanto no restante da minha trajetória escolar. Eu lembro bastante de uma delas, que
que foi minha professora, que falava um pouco mais sobre a questão de discriminação, um pouquinho, assim, ela deixava transparecer um pouco mais. A minha trajetória escolar é de uma escola particular, né? E na escola particular as coisas, infelizmente, são mais veladas. Eu fui para o lado também das exatas, né? Talvez seja o campo, né? Quem sabe para o lado das humanas, lá para a pedagogia, tenha um pouco mais de negros ali trabalhando, mas ali dentro do meu meio foram poucos, né? Levo. Professor Cipriano, que mais eu lembro dele, claro, não faz tantos anos assim, mas eu gostava muito do humor do professor Cipriano. Eu lembro que às vezes eram momentos que a gente que estava assistindo ficava tenso e ele levava tudo no bom humor. Então isso, eu acho que é a maior inspiração que eu trago do professor Cipriano, era o bom humor, era a maneira como ele lidava com as coisas. Dos poucos professores afrodescendentes, provavelmente da minha professora do ensino fundamental. Ela era da área de letras, né, e a forma como ela se colocava em sala de aula, né, numa escola onde ela era basicamente a única professora afrodescendente, não havia outras. Parte dos docentes eram freiras, né, eu estudei numa escola franciscana, uma escola privada. Os docentes negros acabam construindo um trajeto pelas ciências humanas, não que as ciências exatas seja impossível ou algo do gênero, mas a gente tem que pensar, por exemplo, William, que as universidades hoje, ainda hoje, elas têm os seus cursos de licenciatura basicamente à noite, né? E aqueles em que há menor procura ainda são os cursos na área de ciências humanas. Leva um pouquinho de cada no sentido de todos os professores, né? Acho que independente do jeito ou a forma, ou enfim, né? Ou a etnia de cada um, né? Agora, especificamente com os negros, eu não tenho nenhuma lembrança de algo que eu possa ter puxado ou ter pego ali deles, né? Eu levo esses dois professores do ensino médio, eu levo como inspiração no sentido de luta para que cada vez mais eu enxergue ambientes coloridos, né, que a gente fala, né, que o meu filho, por exemplo, quando vai entrar na escola, ensino básico e graduação, que ele enxergue, né, professores negros e colegas negros, que isso seja, entre aspas, né, mais normal, que o espaço seja mais colorido. Mas eu lembro de uma delas, assim, mais até porque depois ela tinha uma amizade com a minha mãe, né, e aí eu acho que isso ajudou um pouco, assim. Então essa é uma lembrança que eu tenho dela, foi professora de ensino fundamental, e sim, dos poucos que eu tive, ela me marca um pouco mais, assim. E ela era professora da minha área, né, de ciências. Eu percebi aquela diferença. Ela era a única professora parecida comigo. Eu tento oferecer para os meus alunos tudo que é melhor de mim, como eu gostaria, e como aquela professora que eu te comentei no ensino básico, que era negra, e eu te disse que o que me chamava muita atenção nela era a postura dela dentro da escola como um todo, que era um mar de pessoas, né, de etnia diferente. Eu tento me colocar como ela se colocava, porque as pessoas sempre respeitaram muito ela, e ela sempre inspirou isso. Então eu tento me colocar dessa forma, eu tento dar o exemplo. Primeiramente, a seriedade com que tratavam os professores que eu tive da educação. Né, professores extremamente comprometidos, assim, e uma segunda referência que eu tenho é de intelectualidade, assim, os professores negros que eu tive, em geral, eram e são pessoas às quais eu me inspiro até hoje, assim, né, em termos de buscar
estudar mais, conhecer mais aquilo que eu vou trabalhar em sala de aula. Que até eu tenho uma aluna que eu gosto muito dela, e que eu me lembro que ela era na Universidade Católica, e ela pegou, e eu era coordenadora do curso de design de moda na Católica. Então ela teve quando ela me viu, ela falou assim: nossa, professora, que legal, a senhora é negra sendo coordenadora do curso e sendo a minha professora. Ela elogiou, porque era muito difícil ver um negro no papel de professor. E fala mais de uma formação acadêmica, né, numa escola particular, acho que já é uma realidade da maioria das pessoas que estão lá, embora não fosse uma realidade da minha família, né, essa formação acadêmica mais qualificada em termos de titulação. Mas isso diz muito, me parece, sobre a maneira como a universidade até hoje é organizada, né? Porque eu vou ver, por exemplo, professores negros quando eu vou para a URGS e me deparo, meu orientador de mestrado, por exemplo, é um professor negro, africano, mas negro, né, um cabo-verdiano, e eu acho que isso tem a ver com a maneira como a universidade está estruturada também, além da sensibilidade, né? Nós, professores negros, acabamos, de alguma forma, em geral, porque as nossas histórias de vida são muito... E isso é interessante de pensar, né? As nossas histórias de vida são semelhantes às histórias dos nossos alunos, o que significa que houve pouquíssima mobilidade social, né? Você vai olhar o histórico dos alunos, vem de origem humilde, com pais que não estudaram, enfim, no caso dos IFES, às vezes é a única oportunidade que ele tem de mobilidade ascendente, né? Então vamos lá. Com os alunos, eu acho que o mais comum são as piadas, né? É aquelas piadas que todo mundo faz, não só com os alunos, e que acha muito engraçado e que não tem graça nenhuma, que são aquelas piadinhas comuns, tipo coisa de negro, sabe? Dizer, isso é coisa de negro, mas tá brincando contigo. Se tu levar para o outro lado, é o ignorante, tu entendesse? O ignorante é o negro, não é quem está fazendo a piada. Então a gente teve um caso bem explícito, né? Estou falando dos casos explícitos, porque também sabemos de casos mais implícitos no julgamento da qualidade intelectual desses alunos. Eles chamavam ele de feijão, e outros apelidos nesse termo, né? Nessa linha. E parecia que ele atendia, né? Que eu acho que foi um dos primeiros erros dele, foi atender quando chamavam ele por esse apelido, mas ele parecia levar na brincadeira, né? Até o momento que eu comecei a reparar mais na reação dele, né? E aí eu percebi que ele não levava tão na brincadeira assim, né? A diretora da escola também conversou comigo e que ele não estava se sentindo bem. A tia dele tinha entrado em contato com a escola que ele não estava se sentindo bem. Mas no caso, o caso que mais me marcou foi um caso de racismo explícito. Isso foi no ano de 2019, no campus Pelotas. Uma aluna foi, enfim, exposta num grupo de WhatsApp, né, com piadas e mensagens racistas, e foi comparada a uma macaca, enfim. E a gente fez, via Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, fizemos a denúncia para a direção do campus, e muito pouco se fez a respeito disso, né? E essa aluna ficou com uma marca, uma pecha, e carrega isso, né? Claro que agora nessa situação de pandemia não, mas eu lembro que iniciou o ano carregando isso, assim. No meu caso, como docente, eu tive uma experiência na UFPEL, dando aula no curso de odontologia, dava disciplina de fundamentos de ciências sociais, e eu cheguei na sala, entrei e fiquei parado na porta, né, e os alunos foram entrando. Isso, né, lembro a aula ainda naquelas salas de aula da faculdade de Direito ali, porque na época a faculdade de odontologia tinha muitas salas de reforma. E eu fiquei parado na porta, assim, e as pessoas foram entrando no horário de aula, isso era 1h30, né, e foi muito marcante para mim, porque quando as pessoas iam entrando, me davam boa tarde e tal, né, e eu fechei a porta e sentei na mesa do professor, né, porque eu era o professor em sala de aula. E
vários estudantes começaram a demonstrar desconforto. Numa turma majoritária, tinha 2 alunos negros, um africano também, e um menino que até hoje eu tenho relação, tenho contato com ele. E aí as pessoas foram ficando desconfortáveis, assim, até que uma aluna me perguntou: que hora o professor chega, senhor? Eu me lembro de uma vez, eu tinha uma colega em que o pai dela era escrivão do fórum, e o diretor da nossa escola morava no condomínio dela, e eu morava num condomínio à frente do deles. E ele ofereceu carona para ela, e ela disse: não, eu sempre vou com a Karina e a gente aproveita para caminhar. E ele disse assim: então vamos todos, dou carona para vocês. Ela foi na frente, eu me sentei no banco atrás, e no momento da conversa, ele se refere a ela, entra, né, num discurso de linguagem com ela, e pergunta: quem é esta negrinha aí atrás? Isso para mim é muito forte, sabe? Quando eu cheguei nova para trabalhar, né, a professora nova, a única negra, né, que isso é bem comum, né, as pessoas se referiam a mim como uma nova aquisição. Essa é a nossa nova aquisição. E no ambiente ali, eu acabei sofrendo menos casos, assim, também explícitos, não vou dizer que tenha tido algum, mas algumas coisas que tu sente, assim, na tua trajetória. Por exemplo, quando eu fui escolhido um professor homenageado, unanimemente por 2 turnos, houve um questionamento, que isso nunca tinha acontecido, que era estranho. Barrado na sala dos servidores da instituição, também já fui, né? Mas sabe que agora, durante a pandemia, eu vivi uma situação que me marcou muito, sabe? Me marcou muito e profissionalmente vai me marcar pro resto da minha vida. Maneiras, né, para que tu saia dali, tipo, aqueles discursos: tu que lute, tu não consegue, desiste, pede para sair. A pessoa foi na sala, depois que tinha terminado a minha aula, para medir a função de umas cortinas. E ela abriu o armário e disse assim: olha, vou te mostrar qual é o produtinho que a gente tem que usar nas mesas para limpar. Tira todos os riscos de lápis, olha como é que tu tem que fazer. Tu pega o paninho, passa e assim, ó, tu esfrega na mesa. Eu fiquei olhando para ela, né? E foi muito interessante, William. Eu nunca tinha sentido tão escancaradamente o que fizeram comigo, não só por ser negra, mas por ser mulher, como fizeram com esse projeto. Porque eu comecei ele todo na minha casa, porque a gente já estava em isolamento. Entrei em contato com as autoridades que eu deveria ter entrado, e, misteriosamente, uma pessoa que já havia dito que não tinha como fazer nada para ajudar na pandemia, se intitulou dono do projeto, me excluíram totalmente de uma maneira que eu tenho certeza que não faria com branco e com homem. Isso gerou muita revolta nas redes sociais, pessoas que eu não conheço até hoje pessoalmente, aqui da cidade e até do Paraná, alguns amigos, acusaram, não é acusar, denunciaram esse tratamento machista e racista que eu sofri, e nunca ninguém me pediu desculpa. Né, porque assim, ó, eu sei que se qualquer outra pessoa, uma pessoa branca ouvir isso, mas o que tem, né? O que tem de te mandar limpar uma mesa? Mas se a gente entender toda a carga que tem por trás disso e colocar na cena o olhar, a postura, né, e o tom da voz na imposição da ordem, a gente entende que tem uma relação racializada ali. Eu tive um caso recente dentro do próprio campus do KVG, onde um aluno negro ofendeu uma aluna também negra, né, com comentários grosseiros, né, e de cunho racial. Então isso fez eu mudar muito a visão que eu tinha. As pessoas, William, e isso eu te digo assim, com 28 anos de IFSU, não vou nem contar os anos de estudo e muito menos o tempo que eu fui professora contratada só. As pessoas te suportam. As pessoas veem um negro advogado, as pessoas veem um negro doutor,
um negro professor, elas te suportam porque tu conquistou aquela tua vaga com o concurso. Porque eu poderia ser qualquer, eu poderia ser faxineiro, segurança, mas não poderia ter, no imaginário daquelas pessoas, não poderia ter ali um professor negro, entende? Quando a gente entra em alguma sala ou em algum corredor do nosso instituto, causa desconforto. Né? Eu tenho colegas que brincam comigo, cara, por que tu anda sempre com esse crachá pendurado? Eu uso o crachá para as pessoas saberem quem eu sou. Entende? Porque eu não quero ter que destratar alguém por ser maltratado. Então, para que não haja esse risco, as pessoas têm que saber quem eu sou. Por quê? Muitas vezes a pessoa está tão habituada a esse tipo de ataque, de receber e de proferir esse tipo de ataque, às vezes dentro de casa, que a pessoa repete esses comportamentos sem parar para pensar. É sempre complicado quando você está num meio que é dominado, né, e não dominado no sentido negativo da palavra, mas dominado no sentido de que as pessoas que conseguem alcançar esse espaço não são pessoas da tua mesma etnia. Elas te suportam. E aí tu passa 28 anos achando que tu tem amigos. E de repente tu descobre que eles te suportam. Talvez seja uma forma de racismo quando eu, Karina, sinto que algumas pessoas desejariam que eu não estivesse naquele ambiente. Quando eu percebo isso, né? Isso não é um discurso vitimista, isso não é um discurso prolixo, né? Mas é uma percepção que não pode ser desconsiderada. E houve um evento na UFPEL e eu fui olhando e passavam coordenadores caucasianos, e de repente eu me vi diante de todas aquelas pessoas como a única mulher negra. E isso me trouxe alguns probleminhas, assim, nesse sentido, né? Ser barrado em sala de aula, de ter minha sala interpelada por pessoas achando que não tinha professor, né? E aí tu tem que te impor, mostrar, porque nunca te reconhecem como professor, né? Um professor negro ali, às vezes, não vai ser reconhecido como professor, né? O que eu percebi, né? Que existe um movimento sempre para nos desacreditar, principalmente quando a gente é minoria, sabe? Então, e a coisa é tão forte, tão massiva, que às vezes a gente desiste de denunciar, porque até tu mesmo que sofreu ofensa, tu fica em dúvida se aquilo realmente foi uma ofensa. Tinha sido convocado para essa reunião, e eu comecei a perceber, e aí, claro, uma coisa junta com a outra, né, cara, eu tenho, sei lá, 20 e tantas tatuagens, sou um cara todo tatuado e tal, e aquilo foi, era verão, tava calor, tava de manga curta, e aquilo foi causando um desconforto nas pessoas. Até que, e eu tava com crachá, só crachá para dentro da camiseta, até que alguém perguntou, tá, mas que hora chega o professor André? Né? Porque eu era o único negro na sala. Eu disse, não, o professor André sou eu, me identifiquei. E aí fica parecendo que tu tem que estar dando carteiraço toda hora. Às vezes, né, um colega não enxerga a gente como colega, né, como aconteceu num evento, e o colega, digamos, ele achou que eu era uma das moças da recepção, assim, que estava recepcionando o pessoal. Por exemplo, um aluno me falou assim, pô, que bom que o senhor é professor aqui, né? Isso já era uma escola, era um EJA, por exemplo, né? Interessante o senhor estar dando aula aqui, né? Porque parece que as coisas não é muito normal isso por aqui, coisas desse tipo. Isso tudo já acontecendo aqui em Pelotas. Que é muito ruim, mas isso aconteceu, do tipo, pô, teu cabelo é pichain, teu cabelo é uma molinha, teu cabelo é diferente, posso tocar, deixa eu ver como é que é teu cabelo. Ali na área que eu dou aula, né, eu fiquei sabendo depois que também não usaram, foi de uma forma velada, mas usaram, no caso, por eu ser gorda, que eu não merecia ter passado no concurso. Você acredita nisso? Como se a pessoa ser gorda não capacita, não tem a capacidade de passar num concurso, de estudar, de ter toda a titulação.
Então, isso eu sofri, gordofobia, né? E poderia ter também a parte de ser negra, só que essa pessoa também não falou, né? Que fez esse comentário, não usou o negra, mas usou assim, ela é gorda, como é que ela vai estar dando aula num curso de moda por ser gorda, né? E é muito, muito triste passar por uma situação de racismo, porque a pessoa te julga por algo que tu é, e tu, né, por exemplo, ela estava aquele tempo todo assim, me julgando por eu ser negra, mas só que eu sou negra, e eu tenho orgulho de ser negra, e eu não posso mudar a minha condição de ser negra. Para mim, é normal ser negra. Qual é a visão que é tida, né, sobre nós, negros e negras? Nosso papel sempre foi servir, né, sempre foi subalterno, nunca foi decidir ou gerir ou definir a vida ou a trajetória de alguém. E ser professor, né, é permeado por uma relação de poder. Então, a nota representa isso. Então, como assim, né, a pessoa que há pouco tempo era objeto, a pessoa que há pouco tempo era minha empregada, minha faxineira, né, que é o estereótipo que a gente associa sempre. Como professor, sim, aí eu sofri 2 vezes mais explicitamente, assim, mas uma mais marcante, que é quando a menina me disse que não queria ter aula com professores afrodescendentes. Uma menina solta isso, assim, né? Já aconteceu, inclusive, no campus, nos meus primeiros anos no KVG, das pessoas não me reconhecerem, acharem, é mais uma aluna. Então, eu atribuo isso à minha pele juvenil, que disfarça a minha faixa etária. Eu tento não levar para esse lado. O porquê foi que ela disse que nós éramos muito exigentes, né? Exigentes nas avaliações, que o grau de exigência é muito alto. A minha resposta foi que o meu grau de exigência era o que eu achava pertinente para a disciplina, né? E um grau de exigência que a sociedade me exige, né? Principalmente como professor, ainda disse ela, porque aqui eu tenho a consciência que eu não sou só o professor Demetrios, e sim, eu sou um professor negro, né? Sempre permeada pela desconfiança, né? Pô, quem é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? Né? Eu lembro quando cheguei na URGS em 2009, eu fui o único aluno na minha turma de mestrado. Na minha turma de doutorado, eu fui o único aluno negro também. Então, tu vai te acostumando. E esse é um incômodo, né? Que não está escrito na nossa testa que nós somos doutores, ou que a gente é pesquisador, ou que a gente escreve, ou que tem um livro publicado, tem um artigo publicado, enfim. Né? O que vem na frente é a cor da nossa pele. Tem lugares, por exemplo, que eu não vou, que eu não frequento, porque eu me sinto incomodado. E, inclusive, dentro da instituição. Né? Tu deve conhecer o Campus Pelotas, ali a gente tem uma tal sala dos servidores. Eu não vou naquele lugar, porque aquele lugar ali é um lugar que, digamos assim, ratifica a desigualdade da instituição. Ser mais dura, cobrar mais, eles acham que não vão fazer as coisas, não vai acontecer nada. E essa aluna, ela disse, quem essa macaca pensa que ela é? Ela não vai me rodar. Simples assim. Né? Eu, na época, eu fiquei sem reação, eu não consegui fazer nada. E essa é a reação que a gente tem, geralmente, a gente paralisa. Né? A gente não consegue fazer nada. Né? Isso foi uma situação de racismo declarada. Tá? E foi uma situação estranha, porque a pessoa... Eu estava com os alunos, na época nós tínhamos aula no sábado, estávamos vindo no processo de greve, e o colega estava ali, e o colega chegou e disse assim, mas meninas, para as alunas, né, cadê a professora de biologia que ia dar aula antes de mim? Cadê essa pessoa que não está? E as alunas se entreolharam e olharam para mim, naquela expectativa, ela vai reagir, vai falar alguma coisa. E a pandemia, eu acho que escancarou a pouca vergonha. Porque eu posso, William, te ofender por uma tela, eu posso te ofender por um WhatsApp, eu não estou podendo estar olho no olho contigo. Então, escancarou, eles perderam a vergonha de sacanear colega, de te ofender, perderam totalmente a vergonha.
E eu comecei a construir um pensamento a partir daquilo, assim, que dava para fazer outras coisas que não só pensamento eurocêntrico, e isso passou a, de fato, interferir positivamente na maneira como eu enxergava meus objetos de pesquisa, por exemplo. Né? E aí eu trago isso para a minha formação, porque passou a ser importante para mim pensar a questão da intelectualidade negra. O meu ingresso no Campus Pelotas, a primeira marca que eu resolvi instaurar é que, bom, eu sou um intelectual negro e quero ser respeitado por isso. E aí eu faço da sala de aula esse espaço de construção junto com os alunos, e é muito legal, cara, porque, por exemplo, assim, você chega no primeiro ano do ensino médio integrado, e tu pega alunos muitas vezes que já vêm remando, né, de outros professores, assim, e tu apresenta uma literatura para eles sobre formação social do Brasil, que não é o Gilberto Freire, por exemplo. Né? Daí tu apresenta o Guerreiro Ramos, que é um sociólogo negro, que é o grande, talvez, expoente, né, dos anos 40 e 50, e aí os caras dizem assim, professor, mas eu não tinha lido, né, porque os professores vêm aqui quando falam de pensamento social brasileiro, é sempre o Gilberto Freire, aquele livro chato, não sei o quê, papapá. Eu passei por fases na minha vida, eu acredito que e aí eu vou puxar um pouquinho pro lado da mulher negra, porque a mulher negra, ela tem, digamos assim, um fardo a mais para carregar. Né? Todos nós somos vítimas de racismo, sim, mas a mulher negra, ela tem um fardo a mais, que é o fato de ser mulher. Então, acho que estes professores mostraram que eu não queria ser. Eu vi muitos colegas também preparando prova e pulando na cadeira, dizendo, essa duvido os alunos conseguirem resolver, essa aqui duvido, não sei. E eu olhava e dizia assim, meu Deus do céu, que prazer em ver preparar uma prova que o aluno não vai conseguir resolver. Então, estas memórias é que fizeram com que eu dissesse, não, eu não quero. Então, a minha carreira docência foi sempre em cima disso. Primeiro lugar, o aluno. E aí tu não vai errar. Porque se eu errar, essa marca não vai ser só do meu erro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de nós, professores negros ainda, porque eu acredito que praticamente todos nós sintamos isso e saibamos dessa responsabilidade que temos. Enquanto nós formos exceções, a gente não vai representar só a gente mesmo, a gente vai representar, então, um grande grupo, um grande coletivo, e essa responsabilidade é enorme, né? Mas a minha mãe, ela foi minha professora no jardim de infância. Aí eu posso falar da minha mãe, porque a minha mãe tem um trabalho muito bonito, né, na área da inclusão, na alfabetização. A minha mãe, agora ela já se aposentou, mas ela ficou mais ou menos uns 30 anos no magistério, e ela dava séries iniciais, jardim e primeira série. E ela alfabetizava as crianças, e ela desenvolveu algumas metodologias para alfabetizar alunos de inclusão com paralisia cerebral. Se cobrando demais. Né? Então eu sempre quis fazer tudo, e tudo assim dentro do prazo limite, não deixar passar nada, não dar a oportunidade das pessoas falarem que eu ia fazer alguma coisa errada e tal, e eu passei a ser mais, digamos assim, acessível com os estudantes. Mas eu entendo, sim, que essa é uma questão presente, tá? Que a partir do momento em que você entra em qualquer ambiente e sendo o único ou um dos únicos negros que tenha por ali, né, você já começa a sofrer algum tipo de avaliação, né? Por que também dentro do nosso discurso, do nosso conhecimento enquanto movimento negro, por que ainda a gente tem que caracterizar, subdividir cor de pele? Talvez essa seja a grande problemática, né? A Angela Davis já falava sobre isso. Talvez o preconceito tenha iniciado, o racismo tenha iniciado com essa conceituação de conceitos como raça, etnia, né? Esses conceitos culturais. Quando a gente conceitua, quando a gente divide, quando a gente valora esses conceitos, né, aí que esteja o grande problema. Mas eu identifico não só na questão da pele, da cor da pele ser mais clara ou ser mais escura, mas a questão da classe social. E aí a gente entra lá naquela discussão de um racismo estrutural,
e na tentativa de solução com discussões interseccionais, né? Eu tenho que te dizer assim, talvez o fato de eu ter vivido dentro de um universo basicamente caucasiano durante toda a minha formação, me faça ter um olhar um pouco diferente para os meus alunos que são afrodescendentes. Eu não vou negar, não nego isso. Eu acabo tentando estimulá-los. Então, quando criança, eu usava o meu cabelo natural, a mãe trançava, aquelas coisas, né, de relação de família. À medida que eu fui ficando mais velha, eu passei por um período em que o meu cabelo natural não me agradava. Fazia com que eu me sentisse mais excluída dentro daquele universo caucasiano onde eu estava. Minha mãe era muito sábia. Ela sempre tinha uma história para tudo. Ela tinha uma história até para fazer com que eu e a minha irmã não deixasse louça suja à noite. Depois a gente entendeu que o que ela queria é que lavasse. Mas ela contava uma história de uma mulher que veio lavar louça, surgiu, e nós tínhamos medo daquela mulher que dizia, não deixa a louça suja. Ela era muito sábia. E ela contava, ela teve bisavós e tal, que foram escravas, e ela contava muita coisa, muita coisa. Ela tinha até uma carta de alforria, e tu acredita que ela botou fora? A gente queria matar ela, porque ela não sabia da importância que era. A família mesmo, a minha mãe era uma mulher que adorava dar aula, ela queria muito ser professora, ela não conseguiu ser, né? Eu acho que de um pouco dela, assim, eu acabo pegando. Minha mãe também gostava bastante. E foi muito interessante, se tu me permite, abrir um parênteses aqui, que a gente às vezes não se dá conta da influência que a gente tem. Durante o início da minha transição capilar, eu vi que uma aluna minha, que também alisava o cabelo, assim como eu, uma aluna do ensino médio, começou a passar por uma transição também. Aí, com aquelas dificuldades da gente lidar com a nossa autoimagem, eu fui lá e fiz tranças no cabelo. Na outra semana, a menina apareceu com tranças no cabelo. E aquilo me chamou a atenção. Eu retirava as tranças, ela retirava. Eu colocava, ela colocava. E aí eu comecei a me dar conta de que talvez eu estivesse sendo uma inspiração ou um espelho para aquela menina. Então, a cultura negra, além de tudo de lindo que a gente, graças a Deus, né, que a gente pode se orgulhar dessa cultura e que muito branco imita e nem sabe que é nosso, ela sempre esteve presente na minha vida, desde a infância, e vai continuar sempre, né? Ela tá aqui, ela tá na pele, né? Então, assim, ó, tudo que a gente faz, a gente tem que ter orgulho da nossa raça, mesmo que alguém tente te diminuir, tu tens que sempre levantar a tua cabeça e olhar, sabe? Não precisa olhar, empinar o nariz, mas olha olho no olho, sabe? Eu vejo a autoestima dos alunos negros muito baixa, porque eles já vêm de condições de vulnerabilidade que não lhes permite, por exemplo, dentro da nossa instituição, se enxergar. E aí se o professor olha para o cara e diz assim, tu é cotista, tu é burro mesmo, cara, isso acaba com o cara. Que a população negra, ela é duplamente vitimada no cenário de pandemia. Primeiro porque a gente já vinha de uma condição econômica, né, a economia do país em queda, né, nós sempre somos os primeiros a ser desempregados, né, nós sempre somos os últimos a ser escolhidos de novo para o retorno ao mercado de trabalho, mesmo que tenha qualificação. Né, esse é um debate que eu quero fazer, porque eu sempre falo isso, né, eu falo hoje, William, de uma posição que eu considero de privilégio, entende? Eu sou um servidor público concursado, com formação, que recebe meu salário em dia, mas eu não consigo me descolar da lógica de que no início dos anos 2000 eu era comerciário e que trabalhava para comprar a cesta básica. Infelizmente, ela nos traz à tona um cenário que a gente já conhecia, já esperava, né? De que os negros, a população negra é a que mais sofre, né? E à medida que essa doença e esse sofrimento chegou nas camadas mais populares, a gente tem um negacionismo dessa pandemia, né? Muita gente que morreu em classe baixa, pobres, e esses pobres são da população majoritariamente negra. Isso aí, para mim, está evidenciando, né, e
marcando a questão referente à percepção de que a população pobre brasileira é majoritariamente negra. Né? E esse cenário para a população negra é o pior possível, porque tu vai ver aqueles que se expõem, por exemplo, nos serviços de saúde de ponta, né? Mesmo que médicos e enfermeiros estejam expostos, mas o pessoal da higienização, o pessoal da portaria, os técnicos de enfermagem, na sua maioria são negros. Na segurança pública, a mesma coisa, tu vai ver os praças das polícias militares, a maioria deles são negros. Aqui no Rio Grande do Sul não é tanto, mas em outros estados do país sim. Né? Nos serviços de menor exigência, digamos, intelectual, que é o serviço doméstico, né, os serviços das pessoas que trabalham como garis, com limpeza de ruas, a maioria desses trabalhadores são negros, e eles estão na rua. À medida que ela foi chegando nas comunidades mais baixas, na população mais periférica, a gente começa, então, a ter esse reflexo dessa sociedade, né, estruturada em cima desse racismo, né, esse racismo estrutural que a gente conhece, e a gente não tem perspectivas de ações que visem promover a saúde da população negra, né? Existem muitos talentos entre os indivíduos negros que poderiam estar sendo bem aproveitados, mas um negro, muitas vezes ele não consegue parar para estudar para um concurso, para poder entrar numa instituição, ele não consegue parar para estudar, fazer uma faculdade com tranquilidade, porque ele tem que, né, batalhar pelo seu sustento. Então, é importante que a gente mostre, porque as pessoas acham que, não, tá tudo bem, não, olha, tem um professor, eu me lembro de um professor negro lá no Instituto. Sim, você lembra de um, perto de 1.000 funcionários? Da leitura que a gente tem da porta para fora do IFSU. Fica parecendo que a nossa instituição, mesmo aceitando o teu projeto de pesquisa, o meu, as minhas propostas de pesquisa, que ela é inclusiva, não, o IFSU é uma escola extremamente racista, extremamente racializada. Eu não conheço negros em postos de poder aqui, né, em espaços de tomada de decisão, porque isso é uma questão importante, William. Né, a gente só vai mudar a nossa instituição quando nós tivermos pessoas ocupando postos chaves de tomada de decisão. E esperar que quanto mais visibilidade a gente dê, mais a gente caminha em direção a uma solução. Acho que é por aí. O imaginário define-se como uma reapresentação incontornável, a faculdade da simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e os seus frutos culturais jorram continuamente.